Então, pessoal, vamos começar a falar sobre a nova tabela da Previdência, que começou a vigorar em 1º de março de 2020, que foi instituída pela Emenda Constitucional 103 de 2019. Ela trouxe uma nova tabela com novas faixas e novas alíquotas, além de uma nova forma de cálculo. O que disse o artigo 28? Até que lei altere as alíquotas da contribuição de que trata a Lei 8.212 de 91, devidas pelo segurado e empregado, inclusive o doméstico e o trabalhador avulso, estas serão de: inciso 1º, até um salário mínimo, 7,5% de contribuição. Acima de um salário mínimo até R$ 2.000, 9% de contribuição. De R$ 2.001 até R$ 3.000, 12% de contribuição. De R$ 3.001 até o limite do salário de contribuição, que hoje é R$ 6.101,06, 14%. É importante vocês se atentarem que essa tabela ela não entrou em vigor imediatamente, tá? O artigo 36 dessa emenda determina que essa tabela só vai entrar em vigor, esse artigo 28 só vai entrar em vigor a partir do 1º dia útil do quarto mês subsequente à publicação. Ou seja, foi publicado em novembro, então o primeiro mês subsequente é dezembro, o segundo mês subsequente é janeiro de 2020, o terceiro mês subsequente, fevereiro de 2020. Então, o quarto mês subsequente é março de 2020. Então, ela determinou que a partir do 1º dia útil do quarto mês, então, começou a entrar em vigor, começou a vigorar essa nova tabela a partir de 1º de março de 2020. E nesse meio do caminho, nesses 4 meses, antes de começar a vigorar, já sofreu alteração. Por quê? Nós tivemos reajuste no salário mínimo. Primeiro ele passou para 1.039 e depois o governo fez um ajuste para 1.045. Então a portaria 3.659 de 2020 alterou essas faixas, tá ok? Então a faixa inicial ficou de 1.045, com 7,5% de contribuição. A segunda faixa ficou de 1.045,01 até 2.089,60, 9%. De 2.089,61 até 3.134,40, 12%. De 3.134,41 até 6.101,06, 14%. Então, essa tabela da Previdência, instituída pela reforma previdenciária, pela Emenda Constitucional 103, já começou a vigorar alterada, porque nesses 4 meses antes do início da vigência, já teve alteração no salário mínimo. Então vamos verificar como isso ficou na prática, tá, pessoal? Então vamos lá, pessoal. Eu preparei uma planilha no Excel que faz o cálculo de forma automática e explicativa, tá? Então, como é que funciona essa tabela? Essa tabela vai ser disponibilizada para vocês, tá, no nosso site. Primeira faixa, segunda faixa, terceira faixa e quarta faixa. De 0 a 1.045, 7,5%. De 1.045,01 a 2.089,60, 9%. De 2.089,61 até 3.134,40, 12%. De 3.134,41 até 6.101,06, 14%. Aqui no meio, tá, eu coloquei em cinza o valor que você tem no intervalo de cada faixa, tá? Então, de 0 a 1.045, você tem R$ 1.045. De 1.045,01 até 2.089,60, você tem R$ 1.044,60. De 2.089,61 até 3.134,40, você tem R$ 1.044,80, desculpe. De 3.134,41 até 6.101,06, você tem R$ 2.966,66, ok? Esses valores aqui, eles são os valores que vão sofrer a incidência caso o valor
da contribuição, do salário contribuição do empregado ultrapassa a primeira faixa, tá? Então, vou pegar um exemplo aqui do empregado que tem o salário base ou o salário contribuição no teto, tá? Para vocês entenderem de uma forma prática. Então, eu tenho um empregado que a remuneração dele, base de cálculo para o INSS, é o limite, 6.101,06. Então, o valor da contribuição passou inicialmente da primeira faixa, então sofreu a incidência da primeira faixa, que é 7,5 sobre 1.045, 78,38. Aqui, na segunda faixa, você vai incidir apenas sobre esse valor, que é o limite dentro da faixa, o valor existente dentro da faixa. Então eu peguei desse saldo que sobrou, ou seja, 6.101,06 menos a primeira faixa deu 5.056,06. Desse valor aqui, eu peguei apenas 1.044,60 e incidi os 9%, deu R$ 94,01. Peguei o saldo que sobrou após a aplicação da primeira faixa e abati o valor da segunda faixa, que já sofreu incidência. Sobrou R$ 4.011,46. Esse valor eu vim para cá e usei apenas o que tem na terceira faixa, R$ 1.044,80, e apliquei 12% em cima dele, deu R$ 125,38. Peguei o saldo, tirei o valor que existe na faixa 3, sobrou R$ 2.966,66. Esse valor eu trouxe para cá e incidi nele 14%, ok? E ele deu um valor de R$ 415,33. Então, quando eu fui passando o valor faixa por faixa, eu fui usando o valor que existe em cada faixa. E para esse valor eu fui incidindo as suas alíquotas. No final, o sistema vai somar todos esses valores e dar um valor total de contribuição, tá certo? Então não é simplesmente pegar o valor total e incidir as faixas, incidir os percentuais. Você tem que ir trabalhando faixa a faixa, tá? Eu vou colocar outro valor para vocês verem isso com valores diferentes. Digamos que o meu empregado tem uma remuneração base de cálculo, uma base do INSS, um salário de contribuição de R$ 3.000. Então, o que o meu sistema fez? O que a minha planilha fez? Pegou R$ 3.000, usou 1.045 e jogou 78,38. Sobrou 1.955, ou seja, 3.000 menos o valor da primeira faixa, que já teve a aplicação de alíquota, sobrou R$ 1.955. Vou pegar para cá, na segunda faixa, trago e uso 1.044,60, que é o valor que existe dentro dessa faixa, e apliquei os 9%. A partir daí, peguei 1.955 menos o que eu usei na segunda faixa, sobrou 910,40. Peguei esse valor restante e apliquei na terceira faixa. Ele é menor do que o valor que existe dentro dessa faixa, então o cálculo vai parar aqui, mas eu peguei 910,40, que é o saldo que sobrou, e apliquei os 12%, deu 109,25, ou seja, somando 78,38, 94,01, 109,25, 281,64, ok? Então os valores vão passando por cada faixa e você vai aplicando as suas respectivas alíquotas. Olha aqui o que diz lá o parágrafo 1º do artigo 28. As alíquotas previstas no caput serão aplicadas de forma progressiva sobre o salário de contribuição do segurado, incidindo cada alíquota sobre a faixa dos valores compreendida nos limites, ou seja, faixa dos valores compreendidos nos limites. Essas são as faixas dos valores que estão compreendidas aqui em cada limite, tá ok? Vamos colocar aqui agora que o empregado tem R$ 2.000 de salário base. Entrou só a primeira faixa, sobrou 955, na segunda faixa teve a incidência de 9%, 85,95, com 78,38 que já havia havido incidência da primeira faixa, 164,33. Então,
é importante você entender a forma de cálculo, porque algumas empresas de sistema de folha, algumas consultorias estão publicando tabelas de contribuição previdenciária no formato novo, usando parcelas a deduzir que eles estão criando como uma sugestão de cálculo mais simplificado. O problema disso é, quando você for verificar na tabela da Previdência as alíquotas, você vai verificar que aquelas parcelas a deduzir não existem. Então isso pode trazer uma confusão de entendimento para você, tá? Então é importante você entender como o cálculo realmente acontece. Vocês podem verificar aqui na minha planilha que se eu botar uma base de cálculo de INSS aqui, ó, de R$2.000, ela vai incidir apenas sobre o limite, tá? Nunca vai ultrapassar o limite, porque a tabela já está a tabela aqui do Excel já está formatada para trabalhar com esse limite de salário e contribuição, que é o atual, tá? Então eu posso colocar aqui qualquer valor que ele vai calcular corretamente pela forma nova de cálculo, tá ok? Vamos passar então para o segundo item, para o próximo item da nossa aula, tá ok? Um abraço a todos.